Tá estreando com o pé direito, com o pé no acelerador. Quem é você, gente? Um programa que você vai conhecer pessoas de interesse geral. E hoje eu tenho o prazer de estar entrevistando, já é conhecido de Piracicaba, um amigo meu, Luciano Almeida. Tudo bem, Luciano? Tudo. Todo mundo me pergunta, poxa, o pré-candidato a prefeito Luciano Almeida, já vamos falar de política, já vamos falar do que ele fez como secretário da Indústria e Comércio aqui de Piracicaba, no estado de São Paulo, mas vamos falar um pouco de família. Todo mundo, a primeira pergunta, é filho do Comendador Almeida? Isso, né? Todo mundo conhece, meu pai foi uma figura de tantos anos aqui em Piracicaba, então muitas pessoas às vezes não sabem, não vinculam, mas sim, sou filho do senhor Almeida, muito orgulho. Com muito orgulho. Eu tive o prazer, gente, uma pessoa que veio para o Brasil com 18 anos de idade, trabalhava, olha, coincidentemente 18 horas por dia, de domingo a domingo. É uma história linda, linda, linda. Então, já tiraram a primeira dúvida, é filho do Comendador Almeida, é filho da dona Gilberta, uma pessoa maravilhosa. Agora, Luciano, o pessoal quer saber, você é pré-candidato a prefeito, mas antes de ter esse interesse de pré-candidato a prefeito de Piracicaba, você já foi secretário da Indústria e Comércio aqui do município. É verdade. A minha história ela começa um pouco antes, né? Eu trabalhei durante 22 anos nas empresas do meu pai, na área privada, e posteriormente eu acabei indo para o setor público, né? Foi um convite inusitado, e foi esse de ser secretário de Indústria e Comércio em Piracicaba, por 3 anos, onde eu tive a primeira experiência, o primeiro contato com a vida pública. E acho que foi muito bom, acho que os resultados que a gente obteve nesse período foram... Eu vou até pegar meus óculos, gente, que eu anotei aqui, olha, como secretário aqui de Piracicaba, você trouxe empresas como a CJ, a Hyundai e a Bilmin. Só que você fala assim, gente, como é que é trazer uma empresa multinacional desse porte para Piracicaba? Eu sei que só para a Coreia você foi 8 vezes. É verdade. Quando você parte para disputar um investimento, você tem algumas situações. Primeiro você disputa com vários países do mundo. Depois você vem para uma segunda etapa, que é disputar entre os estados brasileiros. E depois uma terceira etapa, que é disputar entre os municípios que você vai escolher. Então é um processo complexo, árduo, e que se você não inovar e não for diferente, você não ganha. Gente, quando eu falo que é árduo, ele usa do TBC. Vou até brincar aqui, é tirar o bumbum da cadeira 8 vezes. Viajar até a Coreia não é que nem viajar até Miami não, que é 9 horas. É mais do que um dia de voo, mais de 24 horas. Então é cansativo. E ele foi 8 vezes para brigar. Porque uma empresa como essa, poxa, uma CJ, hoje mais ou menos uns 400 funcionários. Exato. Uma Hyundai, entre diretos e indiretos. Fornecedores diretos que vieram também, nós estamos falando de algo em torno de 6 mil funcionários. É trazer emprego para o município. Só que qual a argumentação que você usou para trazer essas empresas desse porte para Piracicaba? Olha, é muito complexo quando você analisa de falar o seguinte, puxa vida, por que a cidade A em detrimento da cidade B? Quando você aprende a trabalhar principalmente com culturas asiáticas, no caso, ou europeias, você tem que entender que a questão mais importante é confiança. As empresas querem investir num lugar porque no final os incentivos são muito parecidos, as condições que são oferecidas são muito parecidas, mas é importante a confiança. Eu acho que este foi o fator primordial com que fizeram com que eles escolhessem Piracicaba. Foi confiar nas pessoas que estavam do lado de cá, ajudando eles a fazer o projeto. A segunda coisa é a ambiência. Você precisa dar condições para a empresa se instalar aqui. Ela precisa ter mão de obra qualificada, ela precisa ter energia, ela precisa ter gás, ela precisa ter água em algumas situações. Você precisa dar todas as condições para essa empresa dar certo no município. E aí que entra a segunda parte. Ele teve que trazer, gente, olha para cá, FATEC, ETEC, teve que trazer Poupa Tempo, APLA, Anel Viário. Na parte de energia, você foi buscar recurso no estado de São Paulo. Ninguém sabe disso, gente. É um transformador que foi trazido para cá, né? Na verdade, você tinha uma limitação de disponibilidade de energia nas linhas de transmissão que passam em Piracicaba. Se você não pusesse um novo transformador na subestação de Santa Bárbara, você não podia, eu brinco,
Você não podia acender mais nenhuma lâmpada em Piracicaba. E esse era um investimento na ordem de 60 milhões que o Estado teria que fazer, ou autorizar a CETEP, que era a empresa responsável a fazer. Só que isto, para vocês terem uma ideia, só estava previsto acontecer 4 ou 5 anos depois da data que a gente precisava que essa energia disponível estivesse aqui, para que empresas como a CJ e a Hyundai se instalassem em Piracicaba. Então eu lembro que foi muito difícil isso, porque você dependia da CPFL, da CETEP e também da ANEEL, que é um órgão federal, que é ela que dá as autorizações. E a história engraçada disso é que eu fazia reuniões individuais com cada uma dessas organizações e elas diziam que dependiam da outra. E eu nunca conseguia resolver isso, porque uma falava, olha, se a ANEEL não aprovar, eu não faço. Se a CETEP não puser na lista dela, eu não faço. A CPFL, olha, eu não posso fazer nada. E aí era um jogo de empurra entre essas três instituições, foi muito interessante, porque aí um dia teve um evento sobre energia em São Paulo. Ia estar lá o secretário de energia, ia estar o presidente da CPFL, o presidente da ANEEL e o presidente da CETEP. E eu consegui, nesse dia eu fui lá, chamei um, falei, espera aqui, daí eu fui atrás do outro numa outra sala, eu consegui pôr os 4, um na frente do outro, de pé. Falei, olha, agora não tem mais desculpa, vocês vão resolver esse problema ou não? E aí eles definiram, tá bom, vamos antecipar o investimento. Porque essa questão de confiança, gente, é muito importante. Porque assim, a gente sabe nos bastidores que a própria Hyundai, ela estava para ir para outra cidade a não ser Piracicaba, né? A CJ, antes da Hyundai, chegou a anunciar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, CJ. Ribeirão Preto, fechado, anunciado Ribeirão Preto. E você reverteu? E nós revertemos. Foi uma situação muito louca também, porque nós pedimos a eles estavam aqui na quinta-feira, eles iam retornar à Coreia, a reunião do board deles, do conselho, ia ser na quarta, e eu falei para eles, deixa a sua equipe aqui, me dá mais um fim de semana que a gente acha uma área como vocês querem. Ele disse, Luciano, impossível. Eu falei, o senhor confia na gente? Deixa a sua equipe aqui. Eu aluguei um avião para sobrevoar toda a região de Piracicaba, junto com eles, para achar a área que eles queriam. Depois nós fomos lá, identificamos os proprietários, fizemos um acordo, que é onde eles estão hoje, que é no bairro Itaperu. E assim nasce o Distrito Industrial de Itaperu. Mas foi uma dificuldade. Hyundai, a disputa final ficou entre Piracicaba e Jacareí. Também foi complexo. E, briga boa, né? Jacareí ali com a Dutra ali. É. Era um eixo muito forte. Mas foi, por exemplo, a questão crucial que a gente conseguiu para o governo do estado foi a viabilização do anel viário. Porque isso era sine qua non para dar o escoamento da produção passando na frente da planta dele. Então, para vocês terem uma ideia, foi a parte de energia, foi a parte de anel viário, foi mão de obra qualificada, aí se trouxe FATEC, ETEC. A IFET, a Escola Técnica Federal, que foi outro complexo. Também fizemos um convênio com o Ministério do Trabalho, que recebia à época R$1 milhão para cursos de qualificação. Criamos a Secretaria de Trabalho e Renda, que isso era uma forma de poder receber recursos diretamente do governo federal sem passar pelo Estado. Com isso a gente conseguiu qualificar as pessoas, conseguiu gerar mão de obra disponível para essas empresas. Isso tudo é fundamental. Se não fizer isso, eu tenho certeza, é como agora, eu também fui responsável pela vinda da Mercedes, que vai inaugurar a sua planta em Iracemápolis. E o projeto foi o mesmo, a lógica é a mesma, só que usando a região. E tentando fazer uma coisa que eu aprendi. Que foi bom para Piracicaba, né? Porque está muita mão de obra daqui indo para Mercedes, né? Daqui, de Limeira. O mercado imobiliário também, eu sei que muita gente quer morar em Piracicaba, trabalhando lá em Iracemápolis. Tudo, né? Iracemápolis escola, é tudo, né? É uma cidade muito pequena. Você não tem hotel lá, os hotéis daqui, os restaurantes, toda a economia da região vai se beneficiar com uma planta da Mercedes. Agora, gente, o resultado de um bom trabalho desse foi que, poxa, ele está em Piracicaba, trouxe empresas desse porte para o nosso município. Aí o pessoal do estado de São Paulo, o governador falou, poxa, tem um cara lá, Luciano Almeida, que a gente precisa conhecer. Aí você foi convidado para ser secretário da Indústria e Comércio do estado de São Paulo. Exatamente. Lá chamava Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Basicamente, ela tem até hoje atrelado as universidades, USP, Unesp e Unicamp,
ela tem as escolas, todos os sistemas Paula Souza, que são as escolas técnicas federais, a escola técnica e as FATECs, as ETECs e as FATECs. Ela tem, junto a ela, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, todo o sistema paulista de parques tecnológicos, e a Invest São Paulo, que foi uma empresa que eu criei exatamente porque eles me pediram, o governador Serra e o vice-governador Goldman, na época, me pediu: Luciano, o que você fez em Piracicaba, você pode fazer para o estado inteiro, que é ajudar as prefeituras a como atrair empresas e gerar emprego e renda. E foi esse o projeto que a gente fez lá, com a criação da Invest São Paulo, que depois eu fiquei 4 anos, eu fiquei 3 anos como secretário de Estado e 4 anos na Invest São Paulo, e nesses 4 anos nós trouxemos 23 bilhões de dólares de investimento que geraram 50 mil empregos diretos. E essa história tem muito mais. A gente vai para o intervalinho, eu vou tomar uma água, porque, gente, é uma história que vale muito a pena. Quem é você só está começando. O Instituto Embeleze transformou a minha vida. Essas são as palavras da Ana Célia, que já no 2º mês de aula conseguia pagar o curso, mas também da Thaís, que vive com a agenda cheia no salão. E do Jonathan, que com uma renda 4 vezes maior, vai ter o casamento dos seus sonhos. Descubra a transformação que os cursos de cabeleireiro, maquiagem, manicure, barbeiro e muitos outros podem fazer na sua vida. Essa é a hora. Acesse institutoembeleze.com e matricule-se já. O que são 10 minutos na sua semana? 10 minutos por semana é o tempo que você leva para acabar com o mosquito da dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo para um ganho tão grande. 10 minutos contra a dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude. E nesse papo com o Luciano Almeida, agora me deu a curiosidade, Luciano, porque você, como secretário de São Paulo, você tinha contato com o governador? Sim, eu fui nomeado por ele, né? Primeiro eu fui secretário adjunto do vice-governador Goldman, depois eu fui secretário adjunto do Geraldo Alckmin, que virou secretário de desenvolvimento, e depois eu fui o titular da pasta. Então, nessa época, eu fazia parte do grupo, né, dos secretários e que lidavam diretamente, semanalmente, em reuniões com o governador. Mas só com o governador de estado ou você tinha contato com outros governadores também, acesso? Olha, como a gente fazia parte do desenvolvimento econômico, por exemplo, todas as grandes delegações, chefes de estado de outros países, nós é que recebíamos. Nós é que dávamos suporte ao governador nas reuniões com todos os chefes de estado, com ministros de outros países. Depois, eu tinha uma relação muito próxima com o Ministério de Indústria e Comércio, na época o ministro Furlan e depois o ministro Miguel Jorge. Foram muitos bons parceiros, né, em projetos que a gente fez, como foi aqui em Piracicaba, por exemplo, a criação do APLA. Para quem não sabe, o que é o APLA? O APLA é um arranjo produtivo local do álcool que foi desenvolvido aqui para divulgar as empresas do setor sucroalcooleiro, da cadeia de produção setor sucroalcooleiro de Piracicaba, de tal forma que eles pudessem se divulgar lá fora. Nós fizemos um convênio com a Apex, que era vinculado ao governo do estado, né, e também acho que era em algo em torno de contratos de 3 milhões por ano, para ajudar a fazer visitas, participar de feiras no exterior, e com isso a gente ajudou muitas empresas de Piracicaba a exportar. Olha que legal. Que Piracicaba, naquela época que eu estava aqui, nós fomos a 5ª maior cidade exportadora do Estado de São Paulo. Legal. Exatamente. Foi o título que Piracicaba teve na época que eu estava como secretário. Depois em São Paulo, então, isso se fortaleceu. Eu tenho relação até hoje com todas as câmaras de comércio, com as embaixadas, com as agências de promoção ao investimento, porque a nossa agência, a Invest São Paulo, que depois eu fiquei 4 anos, ela foi premiada pelo Financial Times, pelo The Economist, como a agência de promoção ao investimento mais inovadora do mundo. Olha em 2013. Por causa de um projeto de intercâmbio que eu fiz com todas as agências de fomento do mundo.
Então eu mandava um funcionário meu ficar numa agência 3 meses, eles mandavam um deles ficar comigo. Que legal. Nós criamos esse intercâmbio e isso foi considerado como uma das ações mais inovadoras, a ação mais inovadora em agência de promoção e investimento, e a gente foi premiado pelo The Economist. Agora, Luciano, você está tão bem, está tão assim, a cara boa, está bonito. Por que agora essa história pré-candidato a prefeito aqui do nosso município? Que todo mundo sabe que é pegar uma batata quente na mão. Como é que é isso, Luciano? Eu acho, Rui, que todo mundo sempre, desde que eu entrei quando eu fui secretário aqui em Piracicaba, todo mundo falava: Luciano, por que você não vira prefeito? Você não vai? E por N razões, eu acho que eu precisava aprender muito. Olha. Acho que era importante isso, não ter vergonha de falar isso, que eu achava. Não é vergonha, é bonito, é bonito. Era importante conhecer um pouco a coisa. E quando eu tive os 3 anos de experiência aqui e os 7 em São Paulo, me deram condições de bagagem para dizer assim: hoje eu sou altamente preparado para ser um prefeito de Piracicaba ou de qualquer cidade. Mas que eu ouço falar muito essa história de um novo modelo de política, isso que foi seu grande tchan, novo modelo de política. É isso que a gente quer escutar, esse novo. O que é esse novo, Luciano? Que a gente precisa do novo, entendeu? As ruas estão pedindo o novo. Eu acho que os modelos esgotaram, né? Seja governo federal, estadual, municipal, nós estamos passando por um processo que chegou a hora de dar um basta. O modelo econômico e o modelo de gestão pública que estão inseridos no Brasil, ele não adianta mais. Se você for prefeito, ou eu prefeito, ou quem quer que seja, não vai funcionar. Nós vamos continuar enxugando gelo. O que nós estamos precisando, de verdade, é mudar a forma de se fazer administração pública em Piracicaba e, consequentemente, nesse país todo, né? Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que resgatar algumas questões muito importantes. Primeiro, que quem manda na cidade não é prefeito, quem manda é sociedade. Esse é o primeiro ponto importante. Fala isso de novo, Luciano, que é até gostoso escutar, gente. Olha, quem manda, olha só, pré-candidato a prefeito, está falando, quem manda na cidade não é o prefeito, é a sociedade. É a sociedade, gente, somos nós. É verdade, eu acho que a gente se distanciou muito, né, como cidadão, a gente acaba, deixa eles lá, e eles vão fazendo, chega a um ponto que eles hoje têm um poder muito forte, nós estamos totalmente alijados da oportunidade, você não participa, você não se envolve no processo, aí você pouco cobra, inclusive. Eu acho que nas últimas 3 eleições aqui, pelo menos no Brasil, de forma geral, em Piracicaba, a gente praticamente elegeu as pessoas dando uma procuração em branco. Nenhuma delas apresentou um plano de governo, um projeto de verdade. Apresentou lá 2 páginas, que é obrigação legal, mas de fato um projeto onde você pudesse monitorar, acompanhar e dizer ele cumpriu ou não, ninguém fez. Você fez administração pública, né? Eu fiz administração de empresas e fiz um curso voltado a parcelamento de solo, que eu acho que é muito importante para esse processo, mas a minha escola mesmo foi ter ficado no governo 7 anos. Que eu sei que ele tem uma carta na manga que não é para 4 anos não de gestão, é para 20 anos, é para fazer agora e pensando no futuro, nos próximos anos, gente. Isso que é legal. Não é uma coisa assim, vou fazer agora nos 2 primeiros anos, depois outros 2, colher os frutos, não. É para 20 anos. Piracicaba, daqui 20 anos, mais usando da tecnologia da informação. Ele está comparando, gente, o que os melhores municípios que têm a mesma receita que Piracicaba tem, mais ou menos com o mesmo número de habitantes, quantos leitos em hospital eles têm, quantas vagas em creche eles têm, e a gente se comparar com o melhor e buscar essas metas. Isso é tudo, porque a pessoa não entra lá sem saber o que vai fazer, entra lá com uma meta. Eu acho que tem algumas coisas que as pessoas têm que aprender, que é o seguinte: o setor público, eu trabalhei 22 anos no privado e 10 no público. O que falta no setor público? Planejamento de médio prazo. Não existe. Então, é impossível você resolver os problemas numa cidade em 4 anos. Então, você tem que fazer um projeto de 20 anos, onde a sociedade valide esse projeto, diga, é isto que nós queremos, e aí a função do executivo é executar esse projeto. Bom, que nosso orçamento é 1 bilhão e quase 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 400 milhões, vamos lá.
é muito dinheiro, gente, que tem que ter um planejamento. Tem que tomar muito cuidado para que não se faça bobagem. O que eu acho que, então, se você tem uma sociedade mais participativa e um plano de 20 anos, isso tudo parece complexo, mas não é. É simples. E a gente vai ter acesso a esse plano executivo, o povo, a população, a transparência, tudo. Vamos começar, a partir do dia 15 de abril, a criar os grupos de trabalho setoriais. Porque eu também acredito muito que você tem várias coisas, não precisa se inventar. Por exemplo, você tem aqui o Agenda 21 de Piracicaba, que é um projeto feito já pela sociedade, que tem lá diversas informações que vão ser agregadas. Se você falar com a maioria das pessoas da entidade, todas já têm uma noção clara do que precisa ser feito. O que a gente precisa é só trazer isso para um processo único, um documento único, e pôr isso no tempo. E, obviamente, adequando ao orçamento. Com isso a gente resolve e acaba com esse sentimento, com essa angústia de falar que as coisas não melhoram e não se resolvem. Além de não melhorar, além estão piorando. Porque se a sociedade que manda, a gente tem algumas dificuldades aqui, alguns aumentos aqui, agora ultimamente o aumento da água, a população está triste com esse aumento, são 3 aumentos consecutivos, quer dizer, a gente precisa olhar, falta de planejamento. Porque não é possível que não se planejou, que você ia ter um sistema, que você ia aumentar o tratamento, que você não ia fazer em médio prazo, e você teria evitado... Que a população não aguenta mais aumento de nada, essa é a verdade, gente, a gente sabe o quanto está custando as coisas, então assim, é gostoso saber que a sociedade é que manda, é um executor que tem um perfil administrativo, que tem experiência. Então, Luciano, a gente torce do pré-candidato que você realmente efetive essa candidatura e que colabore e deixe nosso município, que a gente ama, Piracicaba de paixão, a cidade, né, como um exemplo, né? Oi, eu acho o seguinte, todo mundo fala e estamos passando talvez por um dos piores momentos da história da política no nosso país. E aí a pergunta é sempre essa: Luciano, a política está tão suja, tão nojenta, agora você vai entrar? Eu digo, agora é a hora de todos nós entrarmos. A política está assim, tá essa sujeira toda, porque a gente não participa. Eu acho que a grande culpa de tudo isso não é de quem está lá no governo, é nossa que não participamos desse processo e não nos envolvemos. Eu acho que todos nós aqui, se queremos mudar alguma coisa, temos que começar a participar disso. Nós temos que estar lá, nós temos que nos envolver, não precisa se candidatar, mas se filie um partido, faça parte disso, porque só assim a gente vai mudar as coisas. Porque a política, ela nunca vai acabar. Não adianta vocês acharem. Eu tenho ouvido pessoas dizer assim, eu não vou nem votar esse ano. Você não está resolvendo nada, você só está piorando, porque a tendência de ficar sempre os mesmos vai ser maior. Se nós queremos uma renovação, façam parte dela, participem. Só assim a gente muda esse país. E para encerrar o Quem é Você, do lado pessoal, casado há quantos anos? 25 anos. Andréia? Rodinhas de prata, sim senhor. 2 filhos? 2 filhos. Lucianinho? O Lucianinho está com quantos anos? 22, acho. E a Bia? 19. 19, 2 filhos. Casada há quantos anos? 25 já. Olha só, eu estou há 22, vou fazer esse ano 25. Também. E com a Andréia, que também é que nem a Graciana. Luciano, eu quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade, boa sorte por esse programa e ter me dado a chance de ser o primeiro. Não, e com muito prazer, que todo mundo pergunta mesmo. O Luciano Almeida, gente, é aquele que foi secretário da Indústria e Comércio, é aquele que fez, é aquele que foi para o estado de São Paulo, ele é o filho do comendador Almeida. Eu falei, é lógico, eu vou levar ele para o programa, ele vai estrear o Quem é Você, e vocês vão conhecer essa história, gente, que é uma história de trabalho. Isso que é legal, é o lado que trabalha muito. Como eu falei, só para a Coreia ele foi 8 vezes para trazer empresas como a CJ e Hyundai, que faz bem para Piracicaba, gera emprego, gera receita, gera imposto, e é isso que a gente precisa, a gente que pare do mimimi e trabalhe de verdade. E Luciano, assim, olha, eu agradeço você ser o primeiro a participar do Quem é Você, porque a curiosidade era grande, porque todo mundo reza, gente, a gente está até rezando para ter pessoas com novas ideias, com novos projetos, pessoas do bem, que eu não digo nem que seja problema de partido, é problema de pessoas. Que a gente ouve muito falar, essa corrupção sistemática, que é o pior que tudo, todo mundo achando que é normal ser desonesto, que não é normal, isso é o anormal.
normal é ser correto. E a gente conhecendo você, conhecendo a sua família, conhecendo o trabalho, a gente torce de coração, Luciano, que essas ideias realmente você consiga colocar em prática. E você, poxa, a gente tem pelo menos a satisfação de ter um ótimo candidato, um pré-candidato a prefeito, e torcer para que essa candidatura se efetive e, se Deus quiser, que ele esteja lá no executivo, mas sabendo disso que ele colocou aqui, gente. Quem coordena, quem dá as diretrizes é a população, respeitando a gente como cidadão. Não é desrespeitando. Esse aumento da água, eu falo, foi um desrespeito ao cidadão piracicabano. 3 aumentos de água no mesmo ano, quer dizer, não houve planejamento. Pode ter até respeito o presidente, quem for. Ah, mas eu investi. Ok, investiu, mas ninguém aguenta, né? Eu acho que é sempre assim. A palavra-chave é planejar as coisas e evitar ter sempre contingência antes que esses problemas aconteçam. A sociedade tem ciência que as coisas precisam ser feitas e a gente não pode achar que eles são bobos. Nós precisamos entender assim, nós precisamos falar com a sociedade, porque ela, se ela tiver ciência do que está acontecendo, ela também vai compreender e vai ajudar a resolver os problemas da cidade. Agora, não dá para se isolar e querer achar que só você sozinho, dentro da prefeitura, você resolve tudo os problemas sem conversar com as pessoas. O recadinho que eu dou, está na hora de mudar, um novo projeto, novas pessoas, vontade realmente de fazer e mostrar essa competência, gente, que ele já mostrou como secretário da Indústria e Comércio daqui do município de Piracicaba, sendo convidado para ir para o estado de São Paulo, oportunidade de conhecer a política no âmbito nacional e internacional, e é um excelente candidato, pré-candidato a prefeito aqui do nosso município. Eu que te agradeço essa minha primeira entrevista, me desculpa alguma falha, mas a gente está acostumado aí nos programas de venda, Shopping Mix, Shopping Motors, mas eu fiz questão de dar continuidade nesse projeto do Quem é Você, por essa curiosidade das pessoas me pararem. Poxa, e Luciano, é ele do Comendador? Eu falei, lógico que é ele que foi secretário. Então está aí a oportunidade que você teve de conhecer Luciano Almeida. Obrigado e boa sorte nesse programa, que eu tenho certeza que será mais um sucesso. Eu que agradeço, obrigado mesmo.